Oiê, seja bem-vindo ao podcast Cake Lover. Eu sou a Bruna Rebelo e hoje eu vou ter uma convidada super especial, amiga minha, mas vocês sabem que eu dou muito valor, né? Não é porque ela é minha amiga, tá, gente? Mas eu dou muito valor para mulheres empreendedoras, mulheres que vão atrás do que querem. E essa é uma mulher muito da hora, né? Não posso falar palavrão aqui, mas é uma mulher fenomenal dentro do nosso ramo da confeitaria. Ela teve muito sucesso atendendo os pedidos dela. É a rainha do brigadeiro aqui no Brasil. Então, seja bem-vinda para o nosso primeiro podcast, Silene Rodrigues. Obrigada, da Bru. Docis. Oi, Bru, obrigada pelo convite. Ai, fico muito feliz de ter você aqui, amiga. Tô nervosa. Eu também, é meu primeiro podcast, né? Estamos aprendendo juntas. Obrigada, vamos aprender junto. Mas achei isso aqui muito legal. Muito chique. Nossa, né? Muito chique. Fino. Ô, Si, conta um pouquinho pro pessoal como começou a sua trajetória dentro da confeitaria. Então, eu costumo falar que a confeitaria me escolheu para trabalhar com ela. Não fui eu que escolhi a confeitaria. Eu sempre fui muito apaixonada por brigadeiro especificamente. Desde criancinha eu fazia bolinha de barro, enrolava a bolinha, fazia de conta que era brigadeiro, não comia, né? Porque não dá. No caso. E quando eu cresci, enfim, né? Me formei na faculdade, secretariado executivo, nada a ver. E eu fui morar em Porto Alegre. E durante um período eu procurava sempre encomendar brigadeiro de pessoas que fossem empreendedoras pequenas mesmo, trabalhassem em casa. E era muito difícil de eu conseguir um brigadeiro gostoso. E eu lembro que no meu aniversário de 28, acho que foi 28 anos, eu encontrei uma pessoa que fazia um brigadeiro gourmet que levava chocolate na massa, que eu entendia, pelo menos isso eu entendia. Não entendia muita coisa, mas eu entendia que brigadeiro bom levava chocolate na massa. Por sinal, hoje essa pessoa é minha aluna. É muito engraçado. E quando eu conheci mais o brigadeiro dela, passou a me despertar uma paixão maior pelo brigadeiro. E eu ficava em busca de encontrar um brigadeiro gostoso em todos os lugares. Foi então que, numa aventura do destino aí, Diogo, meu marido, né, estava machucado e foi um momento turbulento e eu precisava de uma válvula de escape. E aí eu encontrei um curso de brigadeiro. Fui lá, fiz um curso de brigadeiro num sábado bem despretensioso mesmo. E aí aprendi 4 receitas. Não aprendi direito ver o ponto, porque fazia com fouet, era umas coisas muito loucas, era um fogão industrial gigante. Não aprendi muita coisa ali. Mas eu entendi que para fazer um bom brigadeiro precisava de uma receita muito boa, mas também precisava de muita técnica. O que naquele curso eu não consegui aprender, mas eu consegui visualizar algumas coisas que a professora passava. E eu falei, eu preciso desenvolver isso em casa. E aí eu comecei a fazer para os meus amigos, para eles provarem. E quando eu fiz as primeiras caixinhas, eu lembro até hoje, caixinha com 4 brigadeiros, eu fui lá e comprei pouquinho chocolate, porque eu não tinha dinheiro para comprar. Descobri uma loja que vendia pouquinho. E aí eu comecei a fazer para os amigos. E aí começou o boca a boca. Não, você tem que fazer para vender, você tem que fazer. Falei, de jeito nenhum, eu trabalho, eu tenho meu outro trabalho, imagina. E nessa época, que outro trabalho era esse que você tinha? Eu trabalhava com moda, eu trabalhava num showroom que revendia marcas para os lojistas. E eu viajava o estado inteiro do Rio Grande do Sul, prospectando cliente, lidando então sempre com venda. Eu sempre trabalhei com isso na área comercial. E ganhava bem, era bem remunerado por isso. Eu era muito feliz financeiramente. Eu acho que a época mais feliz foi mais ou menos ali financeiramente. Mas com o passar do tempo, aquilo foi me trazendo um desgaste emocional muito grande. Porque aquilo não preenchia. Aquilo não preenchia algum vazio que tinha ali dentro. É o tal do trabalhar por dinheiro. Exato, era o tal do trabalhar por dinheiro. E eu sentia que, por trabalhar com moda, existe uma competição feminina. E aquilo não me fazia bem. Eu sempre fui da pessoa que fala assim, cara, se eu posso ajudar minha amiga, eu vou ajudar minha amiga. Se eu posso ajudar quem tá do meu lado, eu vou ajudar quem tá do meu lado. E ali não existia isso. Existia muita competição, porque o meu sapato é mais bonito, minha roupa é mais bonita, e assim ia. E aquilo me fazia mal. Eu tinha alergia nas mãos, por causa do estresse. Era feliz financeiramente, mas triste e infeliz totalmente, porque aquilo não cabia dentro de mim. Era fútil para mim, na verdade. E aí, fazendo os brigadeiros, as pessoas começaram a querer encomendar comigo. E uma amiga da época do trabalho, ela me incentivou muito a fazer. E ela falou, sim, você vai fazer os brigadeiros do aniversário do meu marido.
Falei, não vou fazer, não sei fazer, não. Vai fazer. E ela me ajudou a escrever os sabores que eu ia colocar no meu cardápio. Quanto que eu ia cobrar, que foi um grande erro. Aí foram um dos primeiros tombos dentro da confeitaria, né? Que a gente leva tombo, mas a gente levanta e vai, né? E aí foi quando eu comecei a fazer os primeiros pedidos. E aí, quando eu comecei a perceber que aquilo era muito legal pra mim, tipo, eu chegava do meu trabalho 7 da noite e eu ia mexer brigadeiro e achava o máximo aquilo, eu falei, nossa, que diferente, né? Que sensação boa. Mas eu não conseguia entender que aquilo podia virar um trabalho. Não conseguia visualizar. Tá. Porque eu falava, não, eu ganho muito bem hoje. Eu tenho todas as minhas contas pra pagar, eu tenho as minhas coisas pra fazer. Então, não, isso aí não tem nada a ver comigo. Não dá pra largar meu emprego pra vender brigadeiro, Exato. né? Eu tinha esse pensamento. O pensamento que um monte de gente tem e o preconceito que eu sofri de muitas pessoas próximas, da família, de muita gente. E eu pensava isso, falei, não dá. Imagina, eu vou vender aqui, ó, vou vender um cento de brigadeiro a R$150. De chocolate belga. Meu Deus. Não façam isso. Não dava mesmo, né? Pra viver Não. de brigadeiro. Não dava. Cobrando isso, porque impossível. ele me custava R$1,10 Nossa. e eu vendia R$1,50. Meu Deus. Não faz sentido, meu Deus. Mas essa fase durou pouco, graças a Deus. E aí, quando que eu percebi que a confeitaria tinha me escolhido? Quando eu comecei a perceber que o que eu fazia mudava o dia das pessoas. Que, por exemplo, eu vou entregar uma caixa de brigadeiro. Eu entregava aquela caixa de brigadeiro, a pessoa falava, nossa, que cheiro maravilhoso desse chocolate, meu Deus. E aí depois vinha outro feedback, que a pessoa comia, ela falava assim, sim, é o melhor brigadeiro que eu já comi na vida. Uau. E aí eu falava, nossa, que demais. A quentinha no coração. É uma delícia. Nossa, é muito mais mensurável do que dinheiro. Esse amor, assim, das pessoas. E aí foi então que eu falei, cara, acho que eu vou fazer disso uma segunda renda. Não foi primeira, né? Uma segunda renda. E aí algumas amigas começaram a me motivar mais. Ah, se eu te ajudo a fazer a logo, eu faço isso, faço aquilo. Vamos fazer degustação aqui, vamos fazer degustação ali. Aí no trabalho mesmo, eu levava para vender também. Para os clientes provarem, enfim. Alguns clientes compravam. E na academia eu levava para todo mundo brigadeiro. Eu fazia uma receita e levava para todo mundo, porque eu queria que todo mundo provasse. E as pessoas queriam entender por que o meu brigadeiro era tão diferente. E ali eu comecei a entender que eu precisava agregar valor no meu produto, mas eu não sabia como. E aí foi ainda mais um tempo, porque ainda era segunda renda. Eu falava assim, não, nem precisa, você vai me dar dor de cabeça. Nem precisa se dedicar tanto, porque senão é exatamente muito trabalho. Tenho meu outro trabalho, enfim. Eu lembro que chegou dezembro, que eu tive férias coletivas, e eu viajei. E aí eu neguei muitas encomendas de brigadeiro e da famosa torta banoffee. E que eram as únicas coisas que eu sabia fazer. Não sabia fazer mais nada. Sabia fazer brigadeiro e a torta banoffee. E a banoffee naquela época já era a banoffee que é hoje? É maravilhosa? Ela é um pouquinho diferente. Eu fui aperfeiçoando ela com o passar do tempo. Tá. Mas é mais ou menos a mesma coisa. Hoje ela tá mais gostosa. Mas eu já fazia há muitos anos ela. Já tinha uns 4 anos que eu fazia ela. Tá. E aí, quando eu neguei essa quantidade de encomenda, eu lembro assim que por baixo tinha umas 15 banoffee que eu tinha recusado. Porque eu ia viajar. E aí, algumas pessoas compraram, deixaram congelado. Eu não sabia se podia deixar congelado ou não. Brigadeiro também, eu lembro que eu entreguei dia 20 de dezembro. A pessoa foi comer dia 25. Eu não sabia se ia ficar bom ou não. Mas a pessoa quis, eu falei, então tá, vai. Vai com fé. Vai com fé. E aí, nessas férias, as minhas alergias, que estavam um pouquinho melhor, começaram a ficar cada vez pior. E eu comecei a perceber que toda vez que eu pensava no meu trabalho, que eu tinha lá, na CLT, sua primeira renda. Exatamente. Me coçava cada vez mais a minha mão. Caraca. E aí eu vi que, tipo, o meu nível de estresse ficava muito mais elevado quando eu pensava no trabalho. Mas isso foi, assim, um momento que eu me conectei comigo mesma. Eu tava lá deitada numa rede. Eu falei, cara, olha, isso não tá me fazendo bem. E aí eu comecei a trocar ideia com o Diogo. Tá. E aí eu comecei a pensar que a confeitaria podia ser, sim, uma primeira renda. E aí a gente trocou ideia. Eu falei, o que você acha e tal? Dele, acho muito legal. Ele me apoiou muito, muito mesmo. Mas ainda eu ficava com o pé atrás. E eu nunca tomava a decisão, então, de meter a cara. Eu tinha muito medo. O medo do incerto, né? Porque você precisa, todos os dias, estar trabalhando, vendendo, botando tua cara a tapa e correndo atrás.
matando um leão por dia. Sendo empreendedora. Sendo que é empreendedora. muito diferente de ser CLT. Total. Que tá lá garantido, né? No CLT você vai lá, você acorda todo dia cedo, é a mesma coisa todo dia. Uhum. E aí você tem um estresse lá com o teu chefe, porque daí aquele dia, talvez aquele mês ele não pagou o bônus que você tinha que receber, que era esse o meu estresse. Uhum. Aí um bônus que eu tinha para receber, não recebi. Aí eu me irritava. Ah, mas eu sou merecedora disso. Ah, não, imagina. Aí inventava 1000 desculpas por isso, por aquilo. E aquilo me fazia mal. Uhum. E aí, quando foi em janeiro, que eu voltei a trabalhar, eu recebi uma encomenda de 500 brigadeiros e 300 mini brownies, que eu fazia de também petit, assim. Uhum. Que era da festa de formatura de uma amiga. E eu lembro até hoje que eu falei pra ela, não encomenda tudo isso, é muito doce. Ela, não, amiga, eu quero. Eu falei, então tá bom. Então tá bom, eu faço. E aí eu já tinha subido um pouquinho o preço do brigadeiro. Já era quase R$2. Mas Tá. já não tava perdendo tanto, né? Uhum. E aí, quando eu recebi essa encomenda, era pra uma quinta-feira. E na sexta-feira eu tinha mais 100 brigadeiros. Tá. E aí, na quinta-feira de manhã, eu lembro que eu cheguei no trabalho. Eu cuidava de várias coisas, várias questões, assim, chatinhas. E umas meninas que estavam lá perguntaram, quando é que você vai trazer brigadeiro pra vender pra gente? Eu falei, gurias, agora não dá, nossa, tô super atucanada. Atucanada, pra quem é do Sul, vai saber o que é. Mas explica, né, pra gente que não sabe. Atucanada é quando você tá cheio de coisa mesmo. Tá, tarefada. Tarefada, isso aí. E aí eu falei, tô muito atucanada agora, hoje eu tenho 500 brigadeiros pra entregar, amanhã eu tenho mais 100, e nisso eu tenho a imagem até hoje na minha cabeça. A minha chefe saiu da sala dela, assim, ela olhou pra mim e falou assim, você tá louca? E passou. E aí eu, cara, tô louca assim? não. Eu falei, louca é você de achar que eu tô louca. Eu falei, não. E aí eu comecei a pensar, cara, não, eu tenho que fazer disso minha primeira renda, Se eu conseguir 500 brigadeiros para essa festa, eu posso conseguir muitas festas. Uhum. E eu posso me especializar, eu posso estudar mais. E aí eu comecei a estudar mais sobre confeitaria. E eu vi que era um mundo gigantesco e que brigadeiro era uma das coisas só que eu tinha para trabalhar. E com ele eu tinha, 1 milhão de coisas de possibilidade que eu podia fazer. E aí passou uma semana, eu não tava com coragem de pedir demissão. E aí o Diogo me fez o favor de comprar uma passagem, porque a gente queria viajar, para uma data específica lá que eu teria que trabalhar muito. Uhum. Eu falei, não, Diogo, você tá louco, eu não posso nessa época dele. Não, você vai pedir demissão? Eu falei, vou pedir demissão. Como assim? Como assim vou pedir demissão dele? Não, vai lá, levanta tua bunda da cadeira, vai lá e pede demissão. É o que você quer fazer, não é? Eu falei, então levanta e vai. Levantei, fui lá, quero pedir demissão. Meu Deus, que libertador. Foi, eu tremia muito, assim, porque é uma mudança muito grande. É uma mudança, de mindset, do que as pessoas vão pensar, o que eu vou fazer com as minhas contas, não vou poder ir no restaurante tal, não vou poder comprar os presentes para as minhas amigas que eu adoro, não vou poder fazer minha academia. Então, muitas coisas eu teria que abdicar para eu poder dar sequência num outro sonho que tinha se criado em tão pouco tempo. Sim. E aí, quando eu pedi demissão, eu já coloquei data de quando eu queria sair, porque daí eu ia fazer um curso, me especializar e me desenvolver ali na confeitaria. E aí a Docis já começou a despontar. Ela começou a crescer e as pessoas começaram a conhecer. E ela cresceu muito rápido. Em 1 ano, assim, a Docis já era muito conhecida. Eu não lembro, assim, questão de faturamento, assim, quanto que eu faturava. Porque eu não fazia fluxo de caixa, não fazia nada disso. Mas no momento em que eu realmente resolvi meter a cara, eu falei assim, cara, a confeitaria me escolheu pra vida. Caraca. E isso vai me fazer, vai me fazer feliz e eu vou levar a felicidade para outras pessoas. Que aí eu preenchi um vazio que tinha dentro de mim, que era o meu propósito. Meu propósito sempre foi levar a felicidade para as pessoas. Sim. Seja através do que for, desde que eu esteja fazendo. E aí eu senti que eu, com a minha mão, botando a minha energia, botando tudo ali, eu sentia que eu conseguia transformar o dia das pessoas. Se ela tava triste, ela comia um brigadeiro, ela ficava feliz. A festa de aniversário da filha, nossa, meu Deus, os feedbacks eram, você não tem noção de como que foi a festa. Todo mundo perguntou de onde que eram os brigadeiros.
Que demais. E aí chegou um ponto em que uma amiga me mandou um story que a pessoa falou assim, postou a mesa e outra pessoa chegou atrás e falou assim, é docis? Uau! Aí eu falei, ai, meu Deus. Já tinha uma marca forte. E aí a docis não era só uma marca qualquer. Então, quando as pessoas vinham pedir brigadeiro, ela falava, eu quero encomendar docis. Não era brigadeiro. Não era brigadeiro. Não era brigadeiro. Então, sem querer, eu consegui me tornar referência em brigadeiro e fazer a minha marca ser referência para as pessoas, né? Isso foi tudo muito automático. Porque eu sempre fui vendedora, sempre trabalhei com vendas. Mas vender o meu produto era muito difícil. É difícil a gente falar da gente mesma, a gente se vender, né? E falar do nosso produto é como se a gente estivesse se vendendo. Sim. Mas eu tive que fazer isso, eu tive que mostrar para as pessoas o que era o chocolate que eu trabalhava, por que meu brigadeiro era diferente, por que meu brigadeiro era mais caro, por que ele era maior do que os outros, por que ele vinha numa embalagem diferente. Às vezes as pessoas falavam assim, mas não precisa ser aquela caixa bonita de presente que você sempre faz. Mas não faz sentido, né? Não, e não era. A minha imagem é aquela. E era o padrão, né? Pra mim era o padrão aquilo, eu falava assim, mas não é de presente. É a minha caixa, eu não tenho outra, né? Exatamente. E aí foi aí que a Docis começou a crescer cada vez mais. E quando ela estava realmente crescendo muito lá em Porto Alegre, foi quando eu tive a mudança para São Paulo. E aí mudou para São Paulo. Quanto tempo você ficou em Porto Alegre com a Docis? Com a Docis foi, deixa eu ver. Deu quase 2 anos, assim. Deu quase 2 anos. Nossa, pouco tempo para uma expansão tão grande. Exatamente. Né? Não, deu 2 anos. Deu dois, sim. Ô, Cí, deixa eu te fazer uma pergunta. Gosto de buscar um pouquinho lá para trás. Uma mulher forte desse jeito, determinada, empreendedora. Como que foi sua infância? A minha infância foi muito difícil. Vai me fazer chorar, Bruno. Você sabe que eu tô difícil, né, pra chorar. Tô difícil. Você tá difícil, então provavelmente não. Não. Deixa eu até tomar um gole de água. Vamos beber água, que ficou tenso. Não ficou tenso, não. Eu tenho muito orgulho da infância que eu tive, assim. Lá naquela época, quando eu era criança, eu achava... É como toda criança, né? Como todo adolescente, a gente nunca tá feliz com aquilo que a gente tem. Porque a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde. E eu uso isso até hoje para falar sempre para as minhas alunas que a gente não pode se basear pela grama do vizinho que é mais verde. E eu sofria muito, porque quando eu era criança, meu pai policial, minha mãe dona de casa, a gente não tinha uma condição financeira muito boa. Eu lembro que, eu ganhava um pacote de traquinas, que é minha bolacha favorita. Minhas alunas sabem, brigolacha de traquinas é mara. Então, era realmente, nunca me faltou nada. Eu sempre tive na mão ali o que meu pai podia dar, mas sempre tive muito carinho do jeito dos meus pais, mas não foi uma infância onde eu tinha a sandália da Xuxa. Eu lembro que eu ia pro colégio, eu estudava no colégio público, às vezes no recreio, a minha amiguinha que tinha a sandalinha da Xuxa, ela falava assim, se você deixar eu ficar com a sua lancheira, você fica com a minha sandália. E aí eu fazia essa troca na hora do recreio. Então, era coisas que eu não tinha acesso, que meu pai não podia me dar. Mas ele me dava o que ele podia, enfim. E naquela época, pra mim, era muito revoltante. Eu não entendia por quê. Porque eu não sabia o que o dinheiro comprava, o que o dinheiro não comprava. Não sabia dar valor, de fato, pras coisas, né? Então, hoje eu consigo ver que eu tive muito mais coisas de valor na minha infância, como ter meus pais presentes, eles sempre ali, brincando numa grama, chutando uma bola, enfim, do que ganhar presentes. Mas isso é uma consciência que eu ganhei hoje, né? Sim. Então, até os meus 22 anos, até sair de casa, foi... Nossa, era revoltante, assim. Meu pai não gosta de mim, ele me odeia, enfim. Mas tudo isso que eu vivi na infância, essa falta de não poder comprar tal coisa, eu lembro que eu passava na vitrine e eu via... Como é que é o nome da... Era a Coach, eu acho, que tinha um bicho que tinha um narizão, assim. Não faço a menor ideia. Eu lembro que eu passava na vitrine e eu queria uma roupa daquela, mas era muito cara. E aí minha mãe não podia dar. E tudo isso, fez eu querer sempre buscar alguma coisa para eu poder me proporcionar. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Eu era babá do meu vizinho, comecei a cuidar dele com 4 meses. Ele tinha 4 meses. E minha mãe me ajudava, é óbvio, né? Mas eu ganhava lá meus míseros R$100 pra pegar ele
à 1 da tarde, ficava na casa e ficava até as 23. Por mês? Por mês. Dá umas 23 horas. Aí, às vezes, eu tinha que cozinhar para eles. Eram 2 crianças que eu tinha que cuidar, enfim. Mas, ali eu já comecei a dar valor pro dinheiro. Porque aí, meu pai começou a ensinar isso. Você quer alguma coisa? Você tem que trabalhar para você conseguir comprar. E desde os meus 14 anos, meu pai nunca me deu mais uma calça jeans. Sempre eu correndo atrás. Se eu quero tal coisa, eu vou comprar. Já me ferrei? Já me ferrei. Fiz umas contas parceladas aí que, né? Não vem ao caso agora. Normal. Mas foi errando que eu consegui aprender. Assim como, tipo, até hoje a gente erra e a gente tira algum aprendizado daquilo. Isso serve para eu falar, eu sempre falo, todas as coisas que eu errei, eu gosto muito de falar, para ninguém cometer os mesmos erros. Especialmente dentro da confeitaria, que é hoje o que eu vivo, né? Então, desde lá dos meus 14 anos, quando eu comecei a trabalhar, errava, falei, não deu certo, vamos fazer de novo. E foi assim, comecei a trabalhar com 14 anos e nunca mais parei. Eu acho que a nossa infância molda muito o que a gente é hoje. Total, 100%. Tudo que a gente viveu lá atrás, com os nossos pais, com a nossa família, quais os erros, as experiências que a gente teve, molda o que a gente é hoje. E você é essa baita mulherão forte, com certeza, por tudo que você viveu lá no passado. Eu devo muito isso à minha criação, que eu acho que é que a gente sempre conversa, né? Meus pais me deram uma boa base. Eles me deram o caráter que eu tenho hoje. Então, eu falo que qualquer coisa na vida a gente treina. Mas o caráter, cara, o caráter... Não tem como. Ou você nasce com ele ali, ó, e tem ali no ímpeto da família, ou você não tem. Ou senão já era. Exatamente. Então, eu devo muito a eles. Apesar de eu não ser uma pessoa muito ligada à família, ainda assim, tipo, eu sou grata a todos os perrengues que eu vivi, porque eles me fizeram ser o que eu sou hoje. Senão, eu poderia estar lá em Cascavel ainda, trabalhando numa empresa, ganhando R$1.000 por mês e, sei lá, sabe? Não era isso que eu queria. Nunca me imaginei. Eu lembro quando eu fui pra faculdade, eu visualizava, logo quando eu e o Diogo a gente começou a namorar, eu visualizava eu chegando em casa de Scarpans, e aí que hoje nem entra no seu pé. Jamais salto, não. Jamais. Só anda de tênis, viu, gente? Confeiteira de salto é difícil. Jamais. Mas é que eu fazia secretariado executivo, né? Então, tipo, lá tinha assim um pouquinho, será que eu virar secretária executiva? Mas eu já me imaginava assim, não vou ser secretária, assim, a secretária que tá lá na clínica, enfim, não menosprezo isso. Mas eu não queria aquilo pra mim. Naquele momento, eu fui secretária de várias empresas, mas eu não queria aquilo pra mim. Se eu quisesse ser secretária executiva, eu ia ser de um deputado. Eu ia trabalhar numa empresa grande, eu queria falar inglês, já falava espanhol, então eu queria melhorar aquilo. Já pensava lá pra frente, exatamente. Lá em cima. Tipo, eu não queria ser... Eu não me contentava com pouco. Então, se fosse pra sonhar, que sonhasse grande. Cara, isso é ser empreendedora, né? Mesmo não tendo a sua própria empresa e trabalhando pra outra pessoa, isso é tomar mente empreendedora, que você já tinha desde lá do início. Mas eu não tinha essa noção. Não tinha noção, mas era isso. Exato. Você já era uma pessoa empreendedora desde lá quando você tinha 14 anos. Exatamente. Hoje eu consigo ver isso, mas tipo... Lá no passado eu falava, não, tem que trabalhar para ter melhor amanhã, tem que trabalhar para ter melhor amanhã. Era só isso que eu pensava. Mas eu me imaginava, eu tenho dificuldade de me imaginar assim nas coisas, mas especificamente do que eu queria ser, eu colocava assim, não, tô me vendo, chegando em casa, de Scarpã, e eu falava pro Diogo. E aí eu chego em casa, eu tiro o Scarpã, você me faz uma massagem nos pés. Delícia. Delícia. Tem a massagem, pelo menos? Nunca aconteceu isso na vida. Poxa vida. A gente faz uma massagem com o massageador ali e tal. Ótimo. A gente compra o próprio massageador, tá tudo certo. Exatamente. Não, e o sonho do Scarpã, ele chegou a acontecer, mas de uma forma diferente. Que eu trabalhei na área comercial, num grupo grande de calçados, enfim. Ele chegou a acontecer, eu trabalhava muito. Eu sempre falo para as alunas, cara, se você não quer trabalhar muito, você nem se envolve. É melhor não. Você não se envolve porque, cara, se você não se dedicar, se você não fizer bem feito, se você não ficar mais horas ali do que o normal, você não vai ter o resultado extraordinário. Para qualquer coisa que você se dedicar a fazer, né? Se você não está apto a isso, pode ser que o sucesso nunca venha. Exatamente. Eu lembro que nessa empresa,
Muitas vezes eu vinha para feiras em São Paulo. São Paulo já tava no destino, né? Já tava ali, no radar. No radar. Não, mas nunca tive sonho. Tudo sempre foi acaso. Mas eu acordava às 6 da manhã, eu ia dormir meia-noite. Botava salto 15 e ficava o dia inteiro. E andando, porque eu tinha que atender meus clientes, vender, mostrar, falar sobre tendência, falar sobre 1000 coisas o dia inteiro, plena de salto. Meu Deus. Era um inferno. Eu imagino. Era muito ruim. Mas aí, se saiu de Porto Alegre, você veio de Porto Alegre para São Paulo com o Diogo. Com o Diogo. Na verdade, o que aconteceu? Durante toda a minha história de vida com o Diogo, ele foi para Porto Alegre primeiro. Não falei, né? Mas eu sou de Cascavel, Paraná, né? Então, eu fui para Porto Alegre, porque ele passou no concurso público e tal. E aí, a Docis nasceu lá. E antes da Docis, eu mudei de emprego algumas vezes. E todas as vezes ele me apoiou muito. E eu acho que o maior incentivo que ele deu da minha vida foi a Docis. Foi. Então, vai lá, pede as contas e bola pra frente. Porque eu acho que muitas vezes ele acreditava mais em mim do que eu mesma. Ele falava, não, vai dar certo. Ele falava assim, cara, teu brigadeiro é muito bom. As pessoas precisam conhecer mais. E aí, ele recebeu uma promoção. Promoção não. Recebeu uma proposta de emprego para vir para São Paulo. Tá. Isso foi em maio de 2018. E eu lembro que eu tava chegando na academia, ele me ligou e ele falou, então, aquela empresa lá de São Paulo que eu fiz entrevista, que ele fez também, despretensioso, me ligou, pediu pra eu começar agora em julho. Eu, meu Deus, e agora? O que eu faço? Falei, e agora? A gente vai? Falei. Ele, mas em 2 meses. Em 2 meses. Não dava 2 meses, era menos, era final de maio. Ele falou, mas e a Docis? Eu falei, a Docis eu carrego comigo. Ela é minha, boto nas costas e bora. O cliente você vai arrumar em qualquer canto. Eu pensava isso. Exatamente. Eu falava assim, cara, vai ser, easy. Ótimo, para São Paulo, maior, mais cliente. Mais cliente e tudo mais. E aí ele realmente pediu demissão, ele pediu exoneração do cargo público, na verdade, que ele era concursado, né? Uma baita responsabilidade também. E aí ele veio antes para São Paulo, eu vim com ele dia 10 de julho, que foi quando ele começou na empresa, eu vim com ele, mas eu voltei pro Sul. E eu fiquei por 3 meses lá ainda. Foram 3 meses muito conturbados, porque a Docis estava despontando. Ela estava crescendo. O faturamento dela, eu lembro, nesses meses especificamente, eu cheguei um mês de 8 mil de faturamento. E, pra mim foi demais, assim, numa época que não era Páscoa, não era Natal. E eu sozinha. Não tinha nem o Diogo pra ir lá fazer uma entrega. Caraca. E aí eu falei... Nossa, será mesmo? Será que é hora? E aí, relacionamento, aquela coisa, relacionamento à distância. Enfim, passou 3 meses e eu decidi que eu viria para São Paulo. Pela questão do meu relacionamento também, pra, ter um relacionamento saudável. E eu vim para São Paulo em outubro de 2018, achando que ia ser, uau! Sonho de princesa. Eu já tinha um Instagram com 3 mil seguidores. Falava assim, não, as pessoas já me conhecem. Cara, as pessoas me conheciam lá no Sul. Aqui em São Paulo é grande pra caramba. Ninguém sabe nem quem você é. Exato. Eu falei assim, Porto Alegre é quase o meu bairro. Porto Alegre, apesar de ser a capital, é uma cidade... Comparada a São Paulo, é muito pequeno. É muito pequeno. São Paulo é o mundo. São Paulo, eu não consigo nem mensurar. E eu achei que realmente, na minha cabeça, eu achei que seria mais fácil. Achei que ia ser muito fácil. E eu quebrei a cara, assim, literalmente. Literalmente. Por que eu quebrei a cara, literalmente? Porque outubro, novembro, dezembro. Nem 2 meses que eu tava aqui em São Paulo, eu sofri um acidente. E aí eu fraturei o meu rosto em 2 lugares. E aí eu tive as poucas encomendas que eu tinha em dezembro. Eu lembro que eu tinha 2 chocotones pra próxima, assim, mais 2 centos de brigadeiro, que é pouco, né? E aí pro Natal eu tinha mais, acho que 2 bolos e mais 1 cento de brigadeiro, que não era nada. Eu tive que cancelar todas as encomendas. Nossa. E aí eu falei, meu Deus, o pouquinho de dinheiro que ia entrar na Docis, não vou ter mais. E aí realmente tive que cancelar tudo. Me frustrei, entrei em depressão. Na verdade, eu já tava. Porque foi um processo muito doloroso, a mudança.
Sair de lá, deixar minhas amigas, minhas clientes, que acreditavam muito no meu trabalho. Vim pra cá, onde você não é nada nem ninguém. Eu tinha 2 casais de amigos só. Tive grandes amigas que eu fiz ali durante o processo no prédio, mas não eram amigas assim que eu ia lá e contava minhas intimidades, não dava, né? E elas não eram, os amigos não são nossos clientes, geralmente, né? São pouquíssimos, assim, que se tornam nossos clientes e clientes fiéis, né? Eles nos ajudam a divulgar e tal, mas não é o que vai realmente fazer você vender. O que vai fazer você vender é uma boa estratégia de divulgação, você tá sempre presente, mas eu ainda não entendia. E aí, fiquei muito mal nesse período, mas em janeiro de 2019, eu participei de um curso e eu aprendi, na verdade, na marra ali, que eu precisava acordar. Então, eu falo que eu quebrei a cara de novo, mas eu quebrei pro bom, pro lado bom. E aí, eu aprendi tudo que eu tinha que fazer, que era perder a minha vergonha, enfiar a cara nas redes sociais, mostrar mais meu produto, fazer boas fotos dos meus produtos, fazer parceria com as pessoas. Dava parceria furada? Dava parceria furada. Sempre dá. Mas eu não podia desistir. E aí, naquele momento, eu percebi que, nesse momento de depressão, eu não estava focando no meu propósito. Que o meu propósito é sempre levar a felicidade para as pessoas através daquilo que eu faço. E naquele momento que eu tinha chegado aqui em São Paulo, eu só pensava que eu não tinha faturamento. Só pensava que não estava entrando dinheiro. Exatamente, pensava que eu não estava entrando dinheiro, que eu não tinha dinheiro para fazer minhas coisas, e que dinheiro isso, e que dinheiro aquilo, e como é que eu vou fazer para pagar a conta. Só que o Diogo estava me apoiando nesse sentido de pagar onde a gente mora, pagar alimentação, tudo, né? E aí, nesse período que eu fiz esse curso, eu vi que eu tinha esquecido completamente do meu propósito. Aí eu falei, cara, tá fazendo errado, Silene. Volta, rebobina e vamos pensar de novo em tudo que você já viveu, tudo que você já fez, o que você fez de errado, o que você fez de bom. E aí vamos pegar só as coisas boas e as erradas a gente melhora. E aí eu aprendi algumas estratégias e nem era muita estratégia, não. A estratégia era botar as caras na rede social. Botem as caras na rede social. Muito era importante. Isso. Era só isso. O desafio desse evento que eu fui era fazer stories. Só isso? Só isso. Super simples. Hoje. Na época, eu lembro que eu tremia assim, ó. Eu tremia pra fazer. Pra muita gente, muito difícil. É muito difícil. E eu tava ainda com sequela do acidente, meu rosto não tava 100%. Mas eu falei, se eu quiser de fato mudar isso tem que partir de mim e de ninguém mais. Ninguém mais vai fazer por mim. Eu posso ter o Diogo me apoiando, eu posso ter minha mãe falando, não, minha filha vai vender. Eu posso ter o Papa falando que vai dar certo. Mas se eu não quiser, lá no fundo, lá no íntimo, se eu não quiser, não vai acontecer. Nunca vai. Nunca. Nunca vai. E aí, naquele mês, eu falei assim, vou mudar essa história da Docis aí. Vamos fazer a Docis ficar conhecida aqui em São Paulo também. E aí eu comecei a fazer parcerias, fazer mais divulgação, comecei a fazer mordida perfeita do brigadeiro. Comecei a fazer isso para encantar os clientes. E aí os pedidos começaram a surgir. Eu lembro que daí eu fui pro sul. Um trabalho digital muito forte para vender um produto físico. Na verdade, o meu trabalho de venda sempre foi digital. Claro, tem o boca a boca? Tem. Mas aonde que é minha vitrine? Meu Instagram. Exato. A vitrine sempre vai ser o Instagram, porque é ali que você posta suas fotos. Na época eu não sabia da importância da constância de postar pro meu cliente ver. Mas hoje eu vejo, eu mesmo, quando consumidor, eu vou lá olhar o Instagram de uma marca, tem, sei lá, 10 postagens, eu falo, acho que não. Confio. Acho que não. De jeito nenhum. Exatamente. E aí eu percebi que aqui em São Paulo, mais do que qualquer outro lugar, eu precisava focar muito e trabalhar muito forte. Claro que isso há 2 anos atrás parece pouco tempo, 2 anos e pouco, né? Parece. Nossa, mas o mundo evoluiu digitalmente muito. Exatamente. Nesse período, né? Principalmente de 2020 pra cá, que a gente teve todo esse baque aí. 1 ano pra cá, a minha cabeça mudou em 800%. Então, ali eu tive aquela virada de chave, que eu tava pensando errado, que eu tava pensando na parte do dinheiro, de fato, ali físico, e esquecendo completamente do meu propósito. E eu lembro que eu tinha dificuldade de saber se de fato aquele era o meu propósito.
Porque aí, se fala tanto de propósito, qual que é o seu propósito de vida, que não sei o quê, que não sei o quê. Eu falava, mas meu propósito é tão assim, levar felicidade para as pessoas. Mas acho que todo mundo quer isso. E aí eu comecei a pensar que, realmente, muita gente quer isso. Mas muita gente fala isso da boca para fora. Não tá aqui dentro. Não tem o querer. E aí eu falei, não, eu quero isso. É isso que eu quero entregar para as pessoas. E eu vou continuar fazendo. E aí eu lembro que eu fiz a minha primeira Páscoa em São Paulo. Eu vendi 250 ovos dentro de um apartamento minúsculo, quente, que chegava a 38 graus. Sem ar-condicionado. Chegava a 38 graus, temperatura. Vendi pra caramba. Antes eu fui pro sul, dei um curso lá também, vendi mais 50 ovos em um dia. Uau! Porque eu já fui com encomenda, vendi, não sei como é que eu consegui fazer tudo sozinha naquele dia, mas deu certo. E então eu tive um bom faturamento naquele mês. Então eu falei, agora eu tenho um fundo de caixa para eu investir mais na Docis. E aí eu lembro que eu não peguei um centavo daquele dinheiro. Eu postei esses dias até que quando a gente é empreendedor, tem o empresário rico, que se torna rico, né? E que, na verdade, se a gente não cuidar, ele fica um empresário pobre. Porque ele acaba que não investe dentro da empresa. A empresa não cresce? A empresa não cresce. E por muita sorte, na verdade, errando, né? Errando e aprendendo, eu percebi que eu precisava, sim, pegar aquele dinheiro e investir dentro da minha empresa. Não sair comprar uma calça jeans. Eu merecia? Merecia uma calça jeans. Aquele merecimento. Porque eu mereço tanto, eu trabalhei tanto, eu mereço comprar. Fiz dieta a semana inteira. Eu mereço. Eu caio nessa sempre. Não. A da dieta eu não consigo ainda. Não, da dieta é impossível. Quem sabe num futuro próximo. A dieta é impossível. Mas mais pra gente, né? Mas a da calça jeans era possível. Porque eu precisava daquela calça jeans. Tinha um monte dentro do armário. Precisava? Não precisava. Então eu comecei a colocar na ponta do lápis. Guardo dinheiro aqui, guardo ali, guardo um pouquinho, mais um pouquinho. A Docis crescendo. Essa Páscoa fez eu ficar muito mais conhecida, porque eu fiz um trabalho de divulgação muito grande. E sem gastar R$1. Assim, que eu digo gastar R$1 de colocar dinheiro mesmo. Eu divulgava com o meu próprio produto. E o que eu fazia muito era o encantamento, que eu acho que é o mais importante quando a pessoa vai conhecer seu produto. Não é simplesmente vender o brigadeiro. Não é simplesmente vender um bolo, entregar a festa para o cliente. É você entregar junto aquela emoção, aquele sentimento. E como é que você faz isso? É desde o atendimento, é uma cartinha que você envia, é você fazer um bom pós-venda, perguntar se deu tudo certo na festa. Muita gente tem medo de ligar, de mandar um WhatsApp, de perguntar para o cliente, e aí, como foi? Como tava? E se você tem medo, é porque tem alguma coisa de errado no seu trabalho. E aí, é importante você escutar, mais importante ainda, escutar esse feedback do cliente. Exatamente. Porque se tiver alguma coisa de errado, você tem como arrumar. Porque você sabe, você escutou o feedback da pessoa mais importante da sua empresa, que é o seu cliente. Se você não escuta, você não melhora em nada. Nada, não absolutamente nada. Eu lembro até hoje de um feedback que foi logo quando eu comecei a fazer bolos em buttercream. A cliente pegou e falou pra mim, tava maravilhoso, tava muito gostoso, mas, aí aquele mas os pedaços de morango, eu acho que podiam ser um pouco menores, porque toda vez que eu cortava a fatia, algumas fatias ficavam sem, porque eu cortava de, tipo, rodelinha, assim, sabe? Não picava. Aí a rodela maior pra um pedaço e outro pedaço ficava sem nenhuma. Exatamente, porque a faca, quando você passa, ela não vai cortar. E aí ela passou aquilo, ela só escreveu mas e ela ficou escrevendo o texto, né? Nossa, e aí minha cabeça... naquele 30 segundos de tempo, Total. Você já imaginou as piores coisas do mundo. Exatamente. E aí eu lembro que ela falou também do brigadeiro de caramelo com flor de sal, que foi, eu tava testando aquele brigadeiro. E aí eu lembro que ela falou que era maravilhoso, mas que pro paladar das crianças não dava. Jura? Juro. Até hoje isso? Não! Você mudou a receita. Não, também não. Eu reduzi um pouco do sal, assim. Mas eu lembro que ela falou, é muito forte para as crianças. E aquilo me foi um banho de água fria, mas Nossa, mas banho. ele é perfeito. Então. Que criança que não gosta daquele... De todas as crianças que eu vejo aquele brigadeiro. Eu tenho vídeos até hoje das filhas das minhas clientes. Falam assim, mamãe, eu quero de boinha, de caramelo. Coisa mais linda. Mas às vezes o cliente tem razão, às vezes não tem, né? Mas então, aquele foi o primeiro banho de água fria com um brigadeiro de caramelo. E logo em seguida eu tive outro. Porque eu levei de degustação para umas amigas e elas falaram,
Gostei, mas tá salgado, né? Muito sal, então, talvez. Ah, não era. Só que pro paladar daquelas pessoas ele não servia. Caraca, porque ele é perfeito. Pois então, hoje eu entendo que ele é um brigadeiro perfeito, que na época eu tive que fazer uns ajustes do ponto, de deixar ele perfeito, gordura e tal. Mas isso foi melhorando. Mas não exclui o sabor dele ainda, sabe? Só que aí eu falei, cara, não dá certo, eu fiz um negócio ruim. Como assim? Não tem como. E aí, que pro paladar da pessoa não servia. Mas era o paladar, exatamente. Então, a gente tava falando de encantamento, foi para esse outro lado, né? Mas eu tentava fazer o encantamento do cliente também, mandando uma degustação. Então, a partir daquele momento, eu não mandei mais o de caramelo. Eu tirei. Eu tirei o de caramelo com flor de sal, porque não tava dando. Cara, eu mal coloquei ele no cardápio. 2 pessoas já falaram que ele não é legal. Aí eu tirei. Mas falando ainda sobre encantamento, a gente pedir o feedback é tão importante quanto o atendimento. Porque o feedback, primeiro, que ele vai dar o quentinho aqui no coração. Primeiro de tudo. Segundo, que o cliente se sente muito importante. Cara, você quer saber como é que tá a festa da pessoa. Como é que foi a festa da pessoa. E se eu recebo uma mensagem dessa, não no dia do evento, pelo amor de Deus, não faço no dia do evento. Porque a pessoa tá estressada, cheia de coisa acontecendo. 2 dias depois eu fazia isso. Se eu recebo hoje, por exemplo, se eu comprei uma caixa que eu comprei aquela vez de frios ali. A pessoa me mandou 2 dias depois. Deu tudo certo com o seu pedido? Cara, que massa! A pessoa pergunta se tá tudo bem. Você viu? Falei, nossa, é isso. E aí eu falei, eu já fazia isso, mas eu nunca tinha sentido na pele o quanto é legal. O quanto é legal você ser bem atendido. Já começa aí. Que você se sente importante. Exato. Você pode ir no lugar mais maravilhoso do mundo. Se você é mal atendido, você não volta nunca mais. Agora você pode entrar numa espelunca, a pessoa te estende um tapete vermelho, você fica ali pro resto da vida. Exatamente. E aí também o bilhetinho. O bilhetinho. É quando a gente sente na pele, né? Total. Eu acho o máximo quando eu compro alguma coisa, vem bilhetinho. E escrita à mão, então. Nossa! Escrita à mão arrepia. Você fala, gente, olha o cuidado dessa pessoa. Por mais que você saiba que a pessoa faz isso pra todo mundo. E pode ser o mesmo texto. Você sabe que vai ser o mesmo texto. É a mesma coisa, mas, cara, é um cuidado tão gostoso. Eu sempre penso, cara, a pessoa parou 2 minutos da vida dela pra pegar a caneta e escrever meu nome. Exato. Ela escreveu meu nome. Meu nome é difícil ainda. Cara, ela escreveu. Eu dou muito valor pra essas coisas. Eu também dou muito valor. E eu tenho certeza que a maioria das pessoas também dá valor pra isso. E pode dizer assim, não, só uma mulher dá valor a isso. Não Homem também. Homem também dá valor. Cara, você pegar um negócio que tá escrito teu nome, muda completamente o sentido da coisa. Porque quem é que vai falar? É a mesma coisa do banco. Quando você liga no banco, olá, senhora Bruna, é aquela coisa robótica. Porque ela faz aquilo robótico com todo mundo. Agora, se a pessoa, ela fala com você, Bruna, tudo bem? Como é que tá seu dia? Imagina, menina, esses bancos mais modernos, eles te chamam até pelo apelido. Agora sim. Bru, tudo bem? E fala, tipo, num jeito super animado. E é uma mensagem, às vezes, robótica, que é o robozinho falando, e você fala... mesmo assim, você acha o máximo. Exatamente. É bem isso. A gente tem que sentir o que aquele cliente, como ele gosta de ser tratado. Exato. Né? É uma pessoa mais formal, dá pra sentir, a gente consegue sentir. Você consegue sentir na primeira mensagem que ele te manda. Do oi, tudo bem. O que ele te responde? Eu já respondo assim, oiê! Exatamente. Ai, maravilha! Não sei, se a pessoa me chamar de Bru, eu vou falar uau, máximo. Eu já olho o nome pra ver se eu consigo apelido também. Eu também. E aí você vai ver no tratamento a tratativa que você pode ter com o cliente. E aí a gente entra no pós-venda, que assim falou, extremamente importante. Então essas 3 etapas, elas têm que ser cumpridas com excelência. Exatamente. Nenhuma delas pode pecar. Nenhuma pode ser meia boca. Nenhuma. E se você pecar logo no atendimento, lascou-se. Né? O cartão de visitas é o seu atendimento. Você tem sua vitrine no Instagram, você pode estar lindo o seu feed, pode estar perfeito, tudo bonitinho, as fotos perfeitinhas, legenda bonita, que se comunica bem com o cliente. Chegou no atendimento, a pessoa mandou uma mensagem, você demorou 2 dias para responder, já é. Esquece. Nossa, qualquer pessoa que demorar 2 dias para me responder, eu já não compro mais nada, porque eu já agilizei, já comprei em outro lugar. Já comprei em outro lugar, exatamente. Exato. Outra questão é você não ter clareza
no que você vende. Você não sabe, ai, mas eu faço tanta coisa. Cara, se você faz tanta coisa, você não sabe o que você vende, teu cliente não sabe o que ele quer comprar. Exato. É igual as minhas alunas que falam, Bruna, mas como eu vou vender Buttercream? Como que eu vou trocar o chantilly pro Buttercream? Cara, seu cliente não tá ligando pra isso. Não. Agora, se ele te ligar e você falar, então, mas eu não faço mais chantilly, agora eu só trabalho com Buttercream. Cara, ele vai sentir na hora uma insegurança, vai falar, Óbvio. Buttercream, que porcaria que é isso, que nem ela tá gostando de me vender. Tá passando a insegurança pro cliente. Exato, é seguro, né? É seguro. Comigo aconteceu isso, eu lembro que eu fazia só naked cake de brigadeiro. E aí eu comecei a fazer bolos em buttercream lá em 2017. E aí a pessoa perguntava, é chantilly? Eu falava, não, é buttercream. Ela perguntava o que era, e eu me enrolava pra responder. E aí, é claro que eu demorei pra conseguir fazer vender, mas quando eu entendi que eu não precisava me explicar pro cliente, que o cliente queria um bolo bonito e gostoso, que ia fazer o momento dele especial, pronto. Já tá vendido. Eu não vendi mais buttercream, eu vendi a experiência. Exato. O que ele ia receber. Exatamente. E assim foi. Sensacional. E aí, toda essa experiência você trouxe para São Paulo. Trouxe pra Teve São um Paulo. baita negócio bacana, vendendo seus brigadeiros, seus bolos, ateliê, funcionário. Na verdade, eu comecei em casa, né? E aí eu senti a necessidade de mudar para um espaço, porque eu não tinha lugar para colocar mais caixa. Eu não tinha lugar para botar brigadeiro, não tinha lugar para botar bolo, não tinha lugar para botar mais um forno, não tinha lugar para nada. Não tinha lugar para crescer. Não tinha lugar nem para mim dentro de casa, mas. Sim, eu sei como é. E aí eu resolvi. Eu lembro que o Diogo me ajudou a procurar um espaço e nada era bom, nada era perfeito. Nada era perfeito, nada. E aí um belo dia eu me revoltei, eu falei assim, hoje eu vou achar essa sala. E eu saí. De fato, naquele dia eu falei com o dono da sala, o que é atual hoje, eu falei, seu Antônio, eu sei que o senhor tem uma plaquinha ali, que era vizinho ali, né? Tem uma plaquinha ali, dá pra ver a loja, a sala? Dá sim, filha, vamos lá. Pegou a chave, fui lá, falei, quanto que é o aluguel? 1.500. Posso entrar quando? Bem decidido. E assim foi. Foi o aluguel mais barato que eu achei. Foi o melhor ponto? Não foi o melhor ponto. A sala tava perfeita? Não tava perfeita. Eu ia ter que fazer mudança? Sim. Mas eu percebi, a velha frase, feito é melhor do que perfeito. E aí eu me agarrei nela e fui. Claro que teve muitas imperfeições ali que eu precisava ter cuidado. Mas de novo, errando que se aprende. E aí a gente não comete esses mesmos erros no futuro. E aí eu aluguei esse espaço em novembro de 2019, início. Mas eu só fui me mudar de fato em janeiro. Então eu perdi um tempão ali. Meu Natal poderia ter sido melhor. Várias coisas poderiam ter sido melhores se eu tivesse me programado um pouquinho mais, mas tudo bem. Dos males o menor, eu consegui o espaço, aluguei, comecei a comprar, fui com o que eu tinha, depois eu comecei a comprar algumas coisas, assim, e fui implementando. E aí, janeiro sempre é um mês muito fraco, aí em fevereiro começou a melhorar um pouquinho, março já dá uma despontadinha, pandemia. Aí veio... E veio pandemia muito próximo da Páscoa, né? Muito próximo. Foi dia 17 de março que foi decretado o lockdown. Que aí as confeiteiras piraram. Eu não pirei. vai ter Páscoa. Eu surtei. Eu chorava. Escondido, porque eu não podia demonstrar minha fraqueza. Não podia. Não podia. Imagina, eu que escolhi esse lugar. Eu que comprei todos os chocolates para Páscoa. Eu que encomendei esse mundaréu de caixa de ovo de Páscoa. Nossa. E você já tinha uma noção do que você iria vender se não fosse pandemia. E eu já tinha uma funcionária. Meu Deus. E aí, ainda por mais tinha mais uma família para você cuidar. Exatamente. Por mais que eu não fosse carteira assinada, ainda assim eu tinha uma responsabilidade com aquela pessoa, né? E aí foi algumas semanas... Aí as pessoas já foram cancelando todos os pedidos, né? Cancelando. E aí, por mais que eu pedi os 50%, né? É compreensível o momento que a gente estava vivendo, né? Que a gente estava vivendo até hoje. E aí eu devolvi o dinheiro. Não tinha o que fazer. Porque ou você devolve ou você vai se frustrar com o cliente naquele momento, naquela situação. E eu achei que eu tava ferrada mesmo. Porque eu achei que não ia ter Páscoa mais. Que eu ia marchar com as caixas, que eu ia... O chocolate até eu ia usar depois, mas eu não sabia o que fazer. Eu não sabia que estratégia usar para conseguir atingir os clientes, para chegar até eles, para vender de fato, né? E eu tava com muito medo. E aí eu lembro que, meu Deus, eu assistia as lives dos cantores, era aquilo que me fazia, tipo, dar um quentinho no coração, porque o resto eu só ficava triste. E aí eu falei, vou ter que
dar certo no delivery. E aí, o que eu vendia? Brigadeiro, e banoffee e bolo de cenoura no Apetite, o aplicativo que eu usava. E aí eu pensava, cara, se eu vender R$200 por dia, eu vou conseguir pagar minhas contas do mês. E aí eu pensava nisso, eu focava nos R$200 por dia. Falava, só quero pagar minhas contas, só quero... É bom o velho brasileiro, né? Que quer só pagar as contas, não quer ficar devendo. Tá tudo certo. Exato. E aí eu queria só pagar as contas. Mas daí eu vi que o delivery tava funcionando muito bem. Tava indo mais de R$200 por dia. E era só esses 3 produtos. Não tinha mais. E aí eu falei, cara, a gente vai ter que fazer acontecer com ovo de Páscoa. E aí entra o Diogo na jogada. E aí o Diogo me ajudou no sentido da gente bolar uma estratégia, que eu não entendia bulufas, pra gente investir em posts patrocinados, que a gente só via no Instagram, assim, patrocinado, não sabia o que era aquilo. E aí a gente procurou um vídeo na internet de 1 minuto, 2, e a gente aprendeu a fazer o post patrocinado que ia chegar em mais clientes. E aí, da onde que veio a estratégia? Veio do delivery. Então, se eu tava vendendo bem no delivery aqueles 3 produtos, é por quê? Porque os clientes não querem sair de casa. Exato. Pandemia, todo mundo com medo. Então, como é que eu vou fazer para os clientes ficarem seguros? Eu vou entregar para eles. Coisa que eu nunca fiz. Eu não entregava. Aqui em São Paulo, imagina, tudo longe, né? E aí eu falei, não, então vamos entregar. E aí eu lembro que eu abri a divulgação na quarta, na quinta noite eu tive que fechar, porque a encomenda do final de semana bombou. Uau! E aí eu fiz a minha Páscoa, em 12 dias eu vendi quase 1.000 ovos. Que isso dá em dinheiros? Deu 40 e tantos mil de faturamento. Caraca! Foi bastante. Acho que foi o maior faturamento da Docis, assim. Que foi demais. Maior, foi o maior mesmo. É aquele negócio, né? 43. A gente, como confeiteira, às vezes a gente acha, mas eu tenho que fazer o melhor brigadeiro, eu tenho que fazer o melhor bolo, o melhor ovo de Páscoa. Só que isso é trabalhar só com as nossas mãos, né? Que é aquilo que a gente sabe fazer. A partir do momento que a chave vira e a gente aprende a trabalhar com a nossa cabeça, aí a gente tem um negócio. Completamente. Né? Aí a gente sai daquele negócio de, eu não faço ficha técnica, eu não sei quanto eu tenho de lucro, eu não faço estratégia de venda, meu atendimento ao cliente não é muito bom, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, para você ter uma empresa. Exato. Eu acho que a pandemia, ela nos trouxe, claro, muita coisa ruim, mas ela nos trouxe muita coisa boa também. E essa chave de virar empresária mesmo, confeiteira, ela já tinha virado um pouco antes, quando eu resolvi abrir o ateliê. Mas de fato mesmo, que eu falei, cara, eu preciso investir na minha empresa, investir em marketing. E o marketing que eu fazia era eu mesmo, né? Foi ali que eu falei, cara, isso vai dar certo. Porque as pessoas... Por que as pessoas precisam... As pessoas vão comer meu brigadeiro e vão achar que é incrível. Eu sei que meu produto é incrível, que se eu faço um produto maravilhoso, mas as pessoas não compram. Como assim? As pessoas só não compram porque elas não te conhecem. Exato. E o marketing faz isso. Exato. Né? O marketing leva o seu produto para o cliente te conhecer. Porque se ele nunca te conhecer, você nunca vai vender. E ele nunca vai saber que seu brigadeiro é o melhor brigadeiro que existe na face da Terra. Exatamente. É assim que funciona. Eu lembro de uma cliente específica dessa Páscoa, que depois ela me encomendou. Ela me encomendava todos os meses. E aí ela falava assim, como é que eu não te conheci antes da Páscoa? E aí eu fui lá buscar a mensagem dela, como que ela tinha chegado. E aí foi de um post do Instagram, que me levava direto pro WhatsApp, e aí a mensagem era padrão. Oi, quero receber o cardápio. E aí ela enviava. E aí a gente tinha noção da onde estavam vindo aqueles clientes, né? Foram coisas muito pequenas que a gente fez, muito pequenas mesmo, que hoje eu entendo que é muito pequena, que fizeram a minha Páscoa ser completamente diferente. Porque você não deve ter investido muita grana nesse tráfego pago, Se eu né? te disser que a gente investiu R$30, você acredita? Pois é. Em 2 semanas. Só que estudaram o mínimo que seja, viram um vídeo, entenderam o processo e colocou uma grana ali que seria importante. Exatamente. A gente fazia testes, né? A gente colocou R$10 num dia. Opa, tá dando resultado. Vou colocar mais um pouquinho. Eu lembro que a gente teve que parar, ficou dinheiro lá pra gente usar depois, porque eu não dava conta de atender as encomendas. Caraca. Se eu tivesse feito antes, cara, eu tinha vendido muito mais. Com certeza. E com um pouco mais de qualidade de vida, né? Porque... Ficou louca? Fiquei louca, completamente. Imagino. Não consegui me organizar, porque foi muito em cima, em 12 dias vender tudo isso. É impossível.
Mas foi a pandemia que me fez ver o lado empresário da confeitaria. E que a confeitaria, sim, cara, a confeitaria, ela sustenta lares. Muitos. Muitos. E poderia sustentar de uma maneira muito melhor. Muito melhor. Né? E é isso que a gente queria... Não sei, eu acho que você tem muito isso em você, eu tenho muito isso em mim, que a gente queria essa mudança de chave na cabeça delas, né, das confeiteiras. Nosso público é muito feminino, meninos, não fiquem bravos, a gente ama vocês, a gente tem muitos alunos homens, mas a gente sabe que a mulherada tá em peso aqui, tá? Perdoa. Exatamente, então, 95%. Exato. Então, eu acho que essa mudança de chave, né, para entender que realmente isso é um negócio, isso é uma empresa, você precisa investir em boas fotos, um bom marketing, um bom atendimento, uma gestão do seu negócio, fazer ficha técnica, saber quanto tem de lucro. Isso é tão importante ou mais do que ter um produto de qualidade. Não, e além disso, você falou exatamente o que eu penso. Tem muitas empresas que não têm um produto de qualidade, mas tem um marketing incrível que faz chegar até você e ter o olho e falar, cara, eu quero isso, eu preciso disso. Aí você recebe, você fala, ai, nem era tudo isso. O que acontece? Ele chega em mais pessoas que você não tá atingindo, mas ele tá atingindo. E o produto dele é o quê? Meia boca. Mas tá vendendo. E tá vendendo. Inclusive tem lugar que é meia boca que tem fila na porta assim, ó. Vários, né? Tem vários. Que eu não consigo entender. Eu consigo entender, gente. É um bom marketing para um produto meia boca, mas um belo de um marketing. Exatamente. Né? Então, tem que saber fazer isso. Depois, agora a Si é uma professora também, né? De muito sucesso. Online. Uma mulher dessa, gente, ela se propõe a fazer alguma coisa, ela só faz coisa bem feita. Então... Não é mesmo? Sim. Nunca vou fazer um negócio meia boca. Não é pra fazer meia boca. Não, se é pra fazer... A gente olha lá, lembra do Scarpan trabalhando lá com o deputado. Sim. Era aí. Exato. É esse tipo de coisa que a gente mira grande. Exato. E assim, em pouquíssimo tempo, atingiu um número de alunos muito grande. Quantos alunos você já tem? Mais de 2.500. E você começou quando? Setembro de 2020. Não faz nenhum... Nossa, não tá nem perto de fazer um ano. Não, setembro foi a primeira turma. Uau, incrível. Primeira turma foi 100 e poucos alunos. Foi muito... Como é que eu vou dizer? A história de entrar para o mundo online veio de um desejo de ensinar as pessoas. Que ele já nasceu quando estava lá em Porto Alegre, que eu dei aula para algumas amigas de brigadeiro, de naked cake, tudo sempre muito envolvendo o brigadeiro, porque eu sou apaixonada por brigadeiro. Pode ter em qualquer lugar que eu vou comer o brigadeiro. Se é ruim, eu vou cuspir e jogar fora, mas tudo bem. Mas eu quero provar o brigadeiro. E lá eu já não dava aulas para turmas, mas eu dava individual ali, um amigo pedia, outro e tudo mais. E eu sempre gostei muito de compartilhar aquilo que eu sabia. Eu lembro do meu primeiro curso de confeitaria que eu fiz, eu compartilhei várias receitas que eu tinha. E várias dicas que eu fui aprendendo errando também. E eu via que, aquilo fazia bem para as pessoas também. Que eu falo, cara, eu tô ajudando a pessoa a ganhar dinheiro. Eu tenho uma grande amiga que ela é mais virtual do que presencial, que a gente se encontrou poucas vezes, que a gente chorou muito junto já durante a nossa história da confeitaria. E ela sempre me falava, amiga, você precisa ensinar. Você ensina muito bem as pessoas. Quando você me fala, eu acerto as coisas. E ela me incentivou muito a dar aula. E aí, durante a pandemia, eu sempre recebia muito direct. Você podia dar um curso online, você podia dar um curso online, você podia dar um curso online. Eu pensei, vou fazer igual a Bruna. A Bruna começou lá no Facebook. Vou fazer assim, vou fazer aula lá no Facebook. Aí eu falei, não, muito amador o Facebook, não posso. Não, desse jeito não dá. E aí eu fiquei ali remoendo um mês aquilo. Um mês. Até eu criar coragem e falar com quem entende do negócio, do mundo online, né? E foi aí que a gente se conectou ainda mais, né? Sim. E aí entrei pro mundo online, professora online de brigadeiros, coisa que não é fácil de se ver por aí, né? Não, porque todo mundo fala assim, mas você é professora de brigadeiro? Tão só simples, brigadeiro? Só brigadeiro. Qualquer um faz brigadeiro. Não igual dela. Assim, são objeções que a gente encontra no caminho da nossa história. Da minha história na confeitaria eu encontrei. Nossa, mas tudo isso por um brigadeiro?
E aí é exatamente o mesmo tipo de objeção, só muda a forma da frase. E aí o nosso trabalho é encantar o nosso cliente, mostrar o devido valor do nosso produto. E é a mesma coisa das aulas, de encantar os meus alunos, de entregar o meu melhor para eles sem esconder. Eu já fiz muito curso por aí, onde o professor ensina meia boca, onde só ele pode ser o melhor, ele nunca pode ter ninguém acima dele. Exatamente isso. Já me perguntaram assim, mas você já provou um brigadeiro melhor que o seu? Falei assim, olha, eu tenho grandes alunos que fazem brigadeiros muito incríveis. E eles são iguais ou melhores que os meus, inclusive. E claro que eu não pude provar de todos, né? Gostaria, inclusive. Fica a dica. Fica a dica. Gosto de brigadeiro. Mas eu não tô preocupada que o aluno vai fazer melhor ou não que eu. Eu quero que o aluno aprenda, que ele faça o seu melhor e que ele consiga entregar o melhor dele para os clientes e que os clientes deles fiquem felizes e que o negócio prospere, que a pessoa entenda que aquilo é uma empresa, que não é simplesmente vou fazer doce, vou fazer para festinha disso, fazer daquilo. É um negócio. Exato. E é isso que eu passo para as minhas alunas e que eu consigo ver a diferença. Eu vejo brilho no olho, chega a me arrepiar. Eu consigo sentir a diferença que eu tô fazendo na vida dessas pessoas. Não é só mais um curso. Se fosse só mais um curso, não faria o menor sentido eu ensinar. Exato. É muito mais do que brigadeiro, é muito mais do que leite condensado, é muito empreendedorismo ali dentro. É o mesmo propósito, só que de uma forma diferente. E levar felicidade para a vida das pessoas, só que de um outro jeito. Exatamente. Consigo atingir um número muito maior de pessoas. Por quê? Porque se eu levo a felicidade para essas minhas alunas, que elas conseguem transformar tudo isso no negócio delas, elas conseguem espalhar para os clientes delas. Exato. E aí, olha a quantidade de gente. Muita. Cara, Brasil inteiro. Um monte de gente no mundo comendo brigadeiro da No mundo inteiro, Si. Exatamente. No mundo inteiro, as pessoas são mais felizes comendo brigadeiro, gente. Exato. Comendo doce, né? São mais felizes. Açúcar deixa a gente mais feliz mesmo. Exatamente. Si, obrigada. Fiquei muito feliz de você estrear o meu podcast. Viu, gente? Estamos muito finas, chiques, elegantes, fazendo um podcast agora. Si, muito obrigada. Eu você, que agradeço. além de uma empreendedora, empresária, mulher fantástica, é uma amiga incrível que eu tenho, assim, muita felicidade de ter aqui pertinho de mim. Ai, obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada por tudo, né? Porque além de amiga, antes da gente se tornar amiga mesmo, você me incentivou muito, né, lá atrás. É que é muita história pra gente contar, não dá tempo, né? Um podcast só não dá. Mas tenho que te agradecer a todo o caminho que a gente percorreu, todas as palavras que você já me falou de motivação, de não desistir no momento que eu queria desistir. Eu acho que tudo isso, somando todas as coisas, faz com que a gente chegue caminhando no mesmo propósito, no mesmo objetivo. A gente consegue levar a Lolo. Oh, tô chorando, filha. A Lolo também faz parte disso tudo. Exato, gente. Confeiteiras mais unidas. Mais unidas. É só isso que a gente pede, gente. Exatamente. Eu acho que já tem muita mulher aí falando mal uma da outra, denegrindo o trabalho de uma da outra. A gente não tá aqui pra isso, não. A gente tá aqui pra elevar o nível, né? Da confeitaria, das confeiteiras, porque a gente quer que todo mundo tenha sucesso. Exatamente. E não é porque um tem mais sucesso que você não vai ter sucesso. Sim. Quanto mais unir forças, mais vocês crescerão, todo mundo vai crescer e as coisas acontecem em conjunto. Exato. Si, obrigada. Eu que agradeço. Gente, até o próximo podcast Cake Lover. Beijo. Tchau.